Bom dia, terceiro ano. Iremos estudar hoje sobre campo elétrico. Tivemos força elétrica, né? Aí, didaticamente, o correto seria primeiro estudar campo elétrico, depois força elétrica, porque só diz força elétrica se tiver campo elétrico, certo? Força à distância tem campo elétrico, campo gravitacional e campo magnético. Primeiro ano é visto o campo gravitacional, o terceiro o campo elétrico e o campo magnético. Veja bem, campo elétrico é uma influência, certo, que uma carga exerce sobre uma região. Então, essa influência é chamada de campo elétrico, correto? Então, uma carga elétrica exerce uma influência ao seu redor até uma certa distância, em que toda carga coloca próxima a essa carga, ela é atraída ou é repudiada. Então, vamos supor aqui que nós tenhamos uma carga positiva, Qzão. Essa carga é como se fosse fixa, certo? Parada, fixa. Então, nessa carga que é aqui, positiva, ela, ao redor dela, ela tem uma influência, entendeu? Ela torna a região uma certa influência, como assim? Eu posso colocar uma segunda carga aqui móvel e ela ser atraída por ela ou repudiada. Até onde essa carga atrai qualquer carga móvel, vai existir um campo elétrico formado por essa carga aqui, chamado carga fonte, carga geradora, carga fonte. Só que vai depender da distância, vai ter, se distanciar demais, não vai ter mais campo elétrico, ou seja, a carga Qzão positivo não vai ter influência nenhuma com outras cargas. Então vamos supor que a uma distância, vamos botar aqui, a essa distância aqui, vamos supor que aqui existe campo elétrico ainda, certo? No ponto P. Se eu colocar uma carga aqui positiva, ela será repudiada, porque essa é positiva. Se eu colocar uma carga móvel aqui negativa, ela é atraída. Mas vamos supor que eu não saiba que aqui tenha campo elétrico ainda emitido por essa carga aqui. Se eu colocar uma carga aqui e ela não movimentar, é porque não tem campo elétrico, não tem nem atração nem repulsão. Se ela for atraída ou repudiada, é porque tem campo elétrico, certo? Só que é o seguinte, campo elétrico, não precisa vetor campo elétrico. E vetor campo elétrico é uma grandeza física, tá certo? Vetorial, já está dizendo, certo? Campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Então, na terminologia, definição, se é um vetor, é uma seta orientada. Então, todo vetor campo elétrico formado pela carga positiva, certo? Qualquer carga positiva, em qualquer ponto, se existir esse campo, sempre vai ser de afastamento em relação a esse campo. Então, aqui, se eu colocar um vetor na mesma direção dessa distância aqui, o vetor vai ser afastando, então é saindo. Então, qualquer carga positiva em qualquer ponto forma um vetor campo elétrico saindo. E esse vetor campo elétrico, ele representa a letra E maiúscula, é o vetor campo elétrico. Veja, tem o vetor força elétrica com F. Há uma certa distância D. Veja, há uma certa distância D. Então preste atenção. Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que o campo elétrico tem uma influência através dessa carga até uma certa distância. Vai ter distância do campo elétrico que é zero. É como o campo gravitacional, né? Se você se afastar da Terra ou de qualquer espaço físico que tenha massa, né, estrela, satélite que está a Lua, vai seguir um ponto você distanciar da Terra e não vai ser mais atraído. Então é como aqui, entendeu? Vai chegar um ponto aqui que vai ter mais influência. Vamos supor que aqui existe a campo elétrico, certo? Só que é o seguinte, se a carga for negativa, certo? Carga negativa, essa carga fixa, ela também ao redor dela gera um campo elétrico, certo? Tanto a carga positiva como negativa. Então, campo elétrico só existe se tiver uma carga. Se no espaço não tiver nenhuma carga, não tem campo elétrico. Tem uma única carga, ele vai ter um campo elétrico, certo? Até uma certa raio, né, de distância, certo? Então vamos supor aqui também que aqui eu tenho uma distância considerável D, certo? Uma distância D. E nesse ponto P aqui
vai ter um campo elétrico, vamos supor. Então, como a carga positiva, o vetor campo elétrico é saindo, é de afastamento, já a carga negativa, sempre o vetor campo elétrico é aproximando. Veja bem, não tem nada a ver com atração e repulsão. Isso é uma denominação, isso é um conceito que ficou atribuído. Então, aqui a carga é negativa, então o vetor campo elétrico é aproximando da carga. Certo? É mais ou menos assim, escuta. Vamos supor que nesse ponto aqui, eu tenho uma carga Q aqui nesse ponto. Veja, mais ou menos assim, presta atenção, uma carga aqui. A essa distância aqui, existe um vetor campo elétrico. Aí vamos supor que o meu vetor campo elétrico é aproximando. Então essa carga é positiva ou negativa? Essa carga é negativa, porque o vetor campo elétrico é de aproximação, é apontado para a carga. Então essa carga fixa aqui é negativa, porque todo vetor campo elétrico que ele está apontando para a carga, quer dizer que a carga é negativa. Todo vetor campo elétrico que a carga está saindo, ou seja, afastando da carga, a carga fonte geradora é o que? Positiva, tá certo? Entenderam? Vamos supor aqui que eu coloque uma carga nesse ponto e nesse para testar se ambos existe campo elétrico, certo? Então vamos supor que nesse ponto aqui eu coloco uma carga elétrica Qzinho positiva, e nesse pontinho aqui também eu coloco carga elétrica também Qzinho positivo. Veja, essa carga de luz que eu coloquei em cada ponto é chamada carga de prova, porque eu vou provar se nesse ponto vai ter alguma influência do campo elétrico gerado por essas duas cargas fixas em cada caso, tá certo? Então, se eu colocar, se essa carga aqui é positiva, então positivo com positivo há uma repulsão. Então, se essa carga aqui, que é esse pontinho aqui, ele viajar para lá, se repudiar é porque há campo elétrico, porque existia uma força elétrica, um movimento, tá certo? Agora, se colocar essa carga aqui e ela ficar parada, é porque o campo elétrico é nulo, ou seja, vai ter campo elétrico mais próximo, mas nessa região aqui ele já é nulo, tá certo? Então, vamos supor que exista. Então, se existe a carga elétrica Qzinho aqui, é positivo, positivo é uma repulsão. Então, aqui é outro vetor, só que é o vetor força elétrica. Concordo? Já nesse ponto aqui, como essa carga é positiva, essa carga de prova é positiva, e essa carga fonte, que é fixa, é negativa, e se aqui existir um campo elétrico influenciado por essa carga aqui, então quer dizer que o negativo atrai o positivo, então a força vai ser de atração. Então, a força vai ser de atração, força F. Certo? Então veja, independentemente, quando a carga Qzinho for positiva, a carga de prova, sempre o vetor campo elétrico vai ter o mesmo sentido do vetor força elétrica. Olha, tudo para a direita, tudo para a esquerda. Como é que a gente pode ver isso melhor? Vamos supor aqui que eu coloque novamente que tem fixo aqui uma carga positiva, Qzão, está fixo. Aí vai gerar um campo elétrico em torno dele, né? Aí vamos supor aqui que uma certa distância P, eu quero saber se aqui tem vetor campo elétrico ou não tenha. Se tiver, vamos supor que tenha. Se tiver vetor campo elétrico, veja, como a carga é positiva, o vetor campo elétrico é o quê? Afastando, né? Então, o vetor campo elétrico é afastando da carga, é o E. Nesses dois exemplos aqui, eu coloquei carga móvel positiva. Vamos supor que eu coloque aqui nesse pontinho, certo? Ponto P, uma carga móvel Qzinho negativo. Ora, negativo com positivo, né? Essa carga aqui ela é positiva, maior do que zero. Então há uma atração, né? Então essa carga aqui fixa vai atrair essa que é móvel. Concordam? Então o vetor força vai ser para lá. Veja, o vetor campo é para cá porque é em função da carga de prova. Carga de fonte, desculpe. Aí é para cá.
Aí quando eu coloco uma segunda carga para saber se nesse ponto existe no campo elétrico, aí vamos supor que essa carga vai ter movimento, ela está sendo atraída, então existe campo elétrico. Aí a força é para lá, porque está atraindo, né? Esse é atraindo. Então, o vetor força é para cá. Há uma atração. Certo? Há uma atração. Agora vamos supor que eu tenho uma outra carga fixa aqui em cima, certo? É a carga fonte também. A uma certa distância, tá vendo? Distância P, certo? Aqui eu tenho também uma certa distância, né? Ó, no ponto P, que eu vou chamar de distância de D, pode ser X, não importa. Aqui é uma certa distância, tá certo? Ó. D. E aqui também, essa carga aqui, estão vendo que ela é menor do que zero, ela é negativa. Como eu fiz aqui no terceiro exemplo, eu vou colocar nesse ponto P aqui, eu vou jogar uma carga móvel também negativa, Qzinho, carga de prova. Vou provar se aqui vai ser no campo elétrico, veja. Mas antes, como aqui essa carga fonte, que é fixa, vamos supor que gerou um campo elétrico em torno da região, né? Um raio, não sei quantos metros. E nesse ponto aqui existe campo elétrico, então o vetor campo, como ela é negativa, o vetor campo elétrico é de aproximação. Então, negativo. Então, eu sei que o vetor campo elétrico é de aproximação. Quando for positivo, é de afastamento. Se eu colocar a carga Qzinho aqui nesse ponto, como Qzinho é negativo com negativo, há uma repulsão. Então, a força vai ser contrária ao vetor campo elétrico. Que conclusão nós chegamos aqui? Que é o seguinte, preste atenção. Independente da carga fonte, certo? A carga de prova, quando ela for positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica vão ter o mesmo sentido, olha, tudo para dentro, tudo para a esquerda. Agora, quando você jogar uma carga negativa, a carga de prova for negativa, o vetor campo elétrico é oposto ao vetor força, tá vendo? Olha, negativo, olha, um para outro para cá, olha, negativo, para outro para cá. Então, para saber se o sentido do vetor campo elétrico da força elétrica tem o mesmo sentido, quem vai dizer é a carga de prova. Se a carga de prova for positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força vai ter o mesmo sentido. Esse para direita, para direita. Agora, quando a carga de prova for negativa, os vetores campo elétricos e força elétrica são o quê? Opostos, certo? Até aí tudo bem, não é? Entenderam, não foi? Mas como calcular o campo elétrico em função, como calcular o campo elétrico em função dessas cargas, carga fonte, que é a carga que gera o campo, e a carga de prova. Olha, vocês depois dê uma pausa e copiem, tá bom? Dê uma pausa e copiem. Eu vou apagar isso aqui, vou deixar somente o primeiro exemplo e vou apagar os demais para nós chegarmos no seguinte. O vetor campo elétrico, ele tem suas características. Então veja, características do vetor campo elétrico, certo? Veja bem, primeiro vamos ver o módulo. O módulo é o quê? Como é a intensidade, como calcular o valor do campo elétrico. Escuta, o campo elétrico ele pode ser calculado em função da carga fonte que gera o campo e em função da carga de prova, certo? Então veja bem, em função da carga fonte, o módulo do campo elétrico, que é o E, eu já não boto a seta, porque eu já não estou representando o vetor, eu estou representando o módulo, o valor, vai ser igual à constante eletrostática do meio K, que vocês sabem que é o mesmo 9 vezes 10 a nona, né? Newton vezes metro ao quadrado por curva ao quadrado, vezes o módulo da carga fonte, certo? A que gera, dividido pela distância dessa carga fonte a um ponto qualquer. No caso, pode ser 2 cm, 3 cm, 4 cm, próximo dele. Veja que é parecido com a fórmula de força elétrica, a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é FKQQD2, só é KQD2, né? Não tem a segunda carga. Ou
você pode calcular também um campo elétrico em função da carga de prova e da força. Aí não vai envolver distância. Então, se você for dividir, calcular o campo elétrico em função da carga de prova, certo? Da carga de prova e da força elétrica que é exercida sobre ele através da carga fonte, campo elétrico também pode ser a razão entre a força exercida nessa carga de prova para que exista a atração e repulsão dividido por ela mesma, pelo módulo dela. Porque se ela tiver negativo, ela vem sem um sinal, tá certo? Correto? Então veja bem, para você calcular o valor do campo elétrico, você pode usar essa fórmula, da mesma coisa, tá certo? No sistema internacional de unidade de medida, nós temos o seguinte padrão: quando for força elétrica, nós iremos usar Newton, certo? Quando for carga elétrica, pode ser a carga fonte que gera a fixa, Qzinho é a carga de prova, aqui é jogada no espaço para ver se tem movimento ou não, para ver se existe campo elétrico, que é dado em Coulomb, né? C, Coulomb. E a distância tem que ser dada em metro. Automaticamente, por essa fórmula aqui, o campo elétrico vai ser em função de quem? Da força. Força é em quê? Em Newton. E carga é o que? Em Coulomb. Então, a unidade de medida, independente dessas duas fórmulas, de campo elétrico vai ser Newton por Coulomb. Certo? E como eu vou saber que vou usar a primeira ou a segunda fórmula? Entendeu? Como nós iremos saber? Eu coloquei aqui dois exemplos e nós iremos ver direitinho, tá certo? Vou começar pelo primeiro exemplo. Veja bem. No primeiro exemplo aí, o texto diz o seguinte: calcule a intensidade do vetor campo elétrico no ponto situado a 3 centímetros de uma carga elétrica pontiforme de 4 microcoulomb. Veja, de 4 microcoulomb. Então aqui é o seguinte: veja que ele já deu o valor à distância, ele que sabe que o vetor campo elétrico, ou esse ou esse. Só que ele disse que no ponto situado a 3 centímetros, vamos supor que daqui para aqui 3 centímetros. Se ele disse a distância, então você vai usar essa forma, né? Porque diz distância. Quanto? 3 centímetros. Então é essa forma aqui. Se essa forma, a carga que virá já automaticamente vai ser a carga fonte. Então quer dizer, distância 3 centímetros de uma carga elétrica pontiforme 4 micro. Então é como fosse, aqui fosse daqui para aqui fosse 3 centímetros, entendeu como é? Pontiforme fosse o ponto. Então essa carga pontiforme aqui é a carga criadora, a carga fonte, não a carga de prova, porque ele já disse que tem campo elétrico nesse ponto. Então iremos usar essa forma aqui por causa da distância, tá certo? Então, utilizando aqui a fórmula, né? Trazendo para cá, veja a fórmula, que é o campo elétrico, vai ser igual, né? Equivale. Veja. AK, mas K vale quanto? 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então esse K, que é no vácuo, tá vendo? É no vácuo, ele não falou, mas é no vácuo. Toda vez vai equivaler a 9 vezes 10 elevado também a 9. Vezes o valor da carga elétrica criadora, que foi de quanto? 4 microcoulomb. Veja que esse símbolozinho aqui, micro, equivale a 10 elevado a menos 6, né? Mili, 10 elevado a menos 6, porque o valor de uma carga elétrica é muito pequeno. Então, tem que ser multiplicado por uma potência de base 10, expoente negativo. Então, no lugar desse Q aqui, você vai botar aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Cuidado, esse símbolo aqui significa 10 elevado a menos 6. Dividido por D ao quadrado. Mas D é quanto aqui? 3 centímetros. Só que tem que ser em metro. Para converter em metro, você só vai pegar um número e multiplicá-lo por 10 elevado a menos 2. E elevar todo mundo ao quadrado. Então você, a parênteses. Então o D aqui todo vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui já está em metro. E tudo eleva ao quadrado. Certo? Iremos agora calcular. Correto?
Então aqui calculando, eu vou ter o seguinte, você pode simplificar aqui antes ou depois, entendeu? Vamos fazer o seguinte, 4 vezes 9, 36, né? 4 vezes 9, 36, que os números são da mesma família, então você bota 36 vezes 10, multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Quando eu somar um positivo com um negativo, eu vou subtrair, não é isso? 9 mais menos 6 dá 9 menos 6. 9 menos 6 é quanto? 3. Positivo, porque o maior é positivo. Aqui, você vai levar 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4 é quanto? 16. Certo? 4 vezes 4, 16. Aliás, eu peço desculpa aqui a vocês, que aqui a distância não é 4, é 3. Meu Deus do céu, isso é a idade. Desculpa aí, para ser é 3, né? 3 centímetros. Onde foi que eu fui inventar esse 4? Misericórdia. Então, 3, desculpe. Aí, 3 ao quadrado é quanto? 9. Aqui, quando você elevar, você vai multiplicar expoente externo com interno. É potência de uma potência. Aqui você está multiplicando, aqui você está elevando, tá certo? Aqui eu não fiz 2 vezes 3, eu fiz 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3? 2 vezes por causa do 2 aqui. Aqui você faz 2 vezes 2, 4, né? Mais vezes menos, menos. Então vai ficar vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Então vai ser igual. Aí você divide esse por esse. 36, quantas vezes tem 9? 4 vezes 10 elevado. Divisão de bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ser esse menos da fórmula esse. Então, menos com menos dá o quê? Mais. 3 mais 4 é quanto? 7. 7 o quê? Newton por coulomb. Então, vai ficar 4 vezes 10 a 7 Newton por coulomb. Isso quer dizer, a uma distância de 3 centímetros, né? Dessa carga, vai ter um campo elétrico em que a cada um coulomb de carga, ele é fornecido uma força de 4 vezes 10 a 7 Newton, certo? Agora vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, que forma nós iremos aplicar, tá certo? Eu vou aqui, com cuidado, trazer a câmera para cá, para nós irmos ver o segundo exemplo, tá certo? Geralmente quando eu giro essa câmera, ela dá problema, mas aqui tudo bem. Olha, no segundo exemplo, nós temos a seguinte situação. Uma carga pontual quer dizer um ponto, pontiforme. Uma carga pontual, o valor dela é quanto? 10 elevado a menos 4 coulomb. Se tiver aqui um número, fica um número oculto. Você pode dizer que é 1 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb, tanto faz. É colocado em um ponto onde o vetor campo elétrico, veja, é colocado em um ponto, ou seja, é o Qzinho, você joga ela. Quando você joga ela, nesse ponto existirá um vetor campo elétrico de valor de intensidade 1000 Newton por coulomb, certo? Quando colocar essa carga, ou seja, é a carga de prova, você vai colocar. Quando coloca, já está dizendo que tem um campo elétrico ali, força de campo elétrico, nesse valor 1000 Newton por coulomb. Determina a intensidade da força que atua sobre ele, né? Deixa eu apagar isso aqui rápido, isso aqui estava feito, certo? Da força. Veja, qual é a forma que você vai incluir aí? Você vai aplicar a forma que tenha campo elétrico, força elétrica e carga elétrica, ou seja, aquela forma pequenininha, correto? Não é aquela forma de distância, que tem a distância. Então, você vai dizer que campo elétrico equivale a igual a razão entre a força e a carga de prova. Porque ele falou em força, ele quer a força aqui, ó. Determine a intensidade da força, essa daqui. E ele dá o valor do campo elétrico, que é isso daqui. E diz que a carga que é colocada nesse ponto, então é a carga de prova. Então só é substituir. Veja, o valor do campo aqui é quanto? 1000. Né? Então bota 1000, certo? 1000 igual, aí você bota o igual a F, é o que eu quero. Dividido por quê? Mas quem é o meu quê? 10 elevado a menos 4. Então eu coloco aqui. 10 elevado a menos 4. Lembrando-se, se fosse negativo aqui, aqui viria positivo. Lembrando-se que não é o sinal do expoente que muda no módulo, é o sinal do todo, entendeu?
Aqui vai ser meus pelo sistema, né? Você vai dizer, aqui tem um oculto, concorda? Aí você faz F vezes 1 é quanto? F, vamos vir para cá, então vai ficar F igual a 10 elevado a menos 4 vezes 1000. Ora, eu posso transformar 1000 em uma hipótese base 10, não posso? 1000 é o quê? 10 elevado a quanto? A 3. Por quê? 3 zero. Então, 1000, você bota aqui 10 elevado a terceira vezes 10 elevado a menos 4. Então, você vai dizer que o F é igual, repete a base, soma os expoentes. Eu vou somar um positivo e um negativo, então eu vou subtrair. 3 mais menos 4, vai ficar 3 menos 4 dá o quê? Menos 1. Não é força, então vai ser o quê? Newton. Mas se eu quiser representar isso aqui de outra maneira, ora, todos sabem que 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. 10 elevado a menos 2, 1 sobre 100. E se eu dividir 1 por 10, automaticamente vai ser 0,1 Newton. Então, no Enem, ou da vida, no vestibular, ou ele coloca 10 elevado a menos 1 Newton, ou 0,1, certo? Então, nós utilizamos as duas forças, ou as duas formas, diante de campo elétrico. Amanhã eu ver se eu gravo mais exercícios, tá certo? Para nós aprofundarmos, viu? E depois eu mandarei questões para vocês resolverem para fechar os 10 pontos, correto? Então tenha uma boa tarde.